Muito bem. E para quem gosta de ver nossos vídeos, lembra sempre que se você está olhando esse vídeo pela internet ou pelo nosso Instagram, o nosso Instagram é o @Hathor_Spaco e o YouTube é o Spaco Hathor, tudo junto. Clica, compartilha, manda like, dá joinha, comenta, se inscreva-se, né? Porque a gente está precisando de mais engajamento para a gente continuar fazendo esse trabalho, né? E também manda suas dúvidas, fala as suas questões, às vezes aquilo que pode ser a sua dúvida é dúvida de mais gente, né? Então a gente vai construindo esse grupo que eu acho bem legal. Muito bem. Hoje eu sempre ponho na pergunta do dia, né? Assim, para quem às vezes tem alguma questão. E não sei se vocês lembram do Jorge, né? Que ele também é ilustrador. Ele perguntou uma coisa bem interessante, que é o que acontece quando os nossos fractais, se um desses fractais morre. Então vamos lá. Jorge já foi uma pergunta mais avançada lá na frente. A gente volta um pouquinho para trás. E um pouquinho para trás nós todos somos alma, né? Nós somos todos parte do Criador, dentro de uma centelha divina que não morre. Então, quando a gente tem a experiência humana, na experiência humana existe essa questão da morte, a gente acha que a morte vai acontecer sempre para todos os níveis. E, na verdade, a morte acontece para esse nível que a gente está de dualidade. Então, a nossa alma, ela pode se fractalizar. O que é fractalizar? Ela, assim como o Criador, né, que se fractaliza em pedaços nossos, nós também nos fractalizamos em vários pedaços. Então, às vezes, algum pedaço meu pode estar lá no passado, algum pedaço meu pode estar vivendo numa outra dimensão, pode estar vivendo num outro planeta. Então, o nosso fractal, ele não morre, tá? Então, pode ser que ele caia de dimensão, caia de consciência, né? Faça alguma coisa que não seja muito agradável, mas ele não tem como morrer, porque todas as almas, a gente sabe que elas são imortais, tá? Então, respondendo essa pergunta, é interessante porque às vezes a gente pensa que, se pensar que esse conceito de morte, ele é muito ligado com a experiência humana, porque muitas almas nunca experimentaram que é morte se elas não passam por essa experiência humana, né? Então, imagina você se imaginar um ser imortal, né? É quase impossível, a cabeça da gente nem dá conta de tudo isso, né? Então, é interessante porque aí a gente já conecta, né, com todo o trabalho que a gente vai falar um pouquinho hoje, que é sobre a energia do Arcanjo Miguel ou das ordens de Micael. Porque todo mundo aqui, né, conhece o Anjo Miguel, ele é aquele anjo que a gente recorre sempre quando tem algum problema, quando está em algum desespero, quando está sob ataque energético muito grande, né? Mas o trabalho de Miguel, aí já numa oitava acima, que além dessa de ajudar você nesse aspecto mais humano, é de recuperar em você esses fractais e também trazer esses fractais em consciência. Como assim? Quando o Nazareno ele desenvolveu esse curso que chama Iniciação à Ordem de Micael, ele percebeu que o Arcanjo Miguel, além dessa parte de proteção, mais proteção, né, no âmbito aqui dessa dimensão humana, existia uma outra dimensão estelar, né, do Arcanjo Miguel, que aí são as ordens de Micael, que aí são vários seres, que esses seres estão ligados ao que a gente chama de propósito de alma, né? Então, não sei se vocês já ouviram a oração da Fraternidade Branca, e aí tem uma hora que ele fala, né, que o propósito dos homens guia o propósito da humanidade. O propósito divino guia o propósito da humanidade. Então, é como se esses seres dessa dimensão mais sutil, eles fossem os guardiões do propósito da humanidade. E que, de uma certa forma, agora, nesse momento de transição que a gente está, é como se a gente precisasse recuperar ou relembrar
qual é o nosso propósito aqui? Porque o que ele fala, muitas pessoas que receberam chamado como sementes estelares para vir para cá, para a Terra, ao passar por esse processo de dualidade, desse processo né, de morte, nascimento, vida, a morte, bem, mal, bom, justo, injusto, né? Eles acabam esquecendo porque eles vão enredando nessa matrix que eles chamam de ilusão, e aí eles perdem pedaços de alma nesse processo. Então, às vezes, aparentemente parece que você perdeu um pedaço e esse pedaço morreu, mas na verdade ele só está perdido no espaço-tempo. Né? Não sei se dá para entender um pouco, mas acho que dê. Se não dá, vocês avisam. Depois fala, Marta, eu não entendi nada. Mas assim, então, quando a gente perde um pedaço de alma, a gente perde, às vezes, por exemplo, aquelas pessoas que eram super, né, com muita vontade, com muita energia, com muita força, e de repente, né, cai. Você fala, uau, o que aconteceu com essa pessoa? Gostava tanto de fazer tal coisa e perdeu esse brilho, perdeu essa vontade. Normalmente esse é um caso de perda de fractal de alma, né? E pode ser por trauma, pode ser por algum processo de susto, de medo, de pânico, né? Então, sempre quando acontece alguma coisa muito difícil para as pessoas, uma perda, um luto, né? Ela pode perder fractais de alma nesse processo. Ou, às vezes, uma relação que é abusiva. Então, numa relação abusiva, você também perde fractais de alma nesse processo. Então, não sei quem já assistiu aquele filme do Nosso Lar, o 2, né, do Chico Xavier, e tem a parte onde algumas pessoas do Nosso Lar vêm com o objetivo de começar a trazer o projeto do Nosso Lar para a Terra, e alguns se perdem no meio do processo. É mais ou menos isso que acontece com as sementes estelares. Então, eles estão vivendo aqui e falam assim, nossa, é verdade, o que eu estava fazendo aqui? Nem lembro. Só que quando vê, já se enfiou em um monte de problema, já está vivendo situações que nem deveria estar vivendo, mas está todo enroscado, né? E aí, esse trabalho, então, do Arcanjo Miguel e das Ordens de Micael é exatamente para ajudar essas pessoas a se liberar dessas amarras, se liberar desses contratos, trazer esses fractais de alma perdidos, né, pelas dimensões, e, na hierarquia da Ordem de Micael, reconectar com o plano divino. É bastante coisa, né? Eu acho, pelo menos. Mas é muito importante exatamente porque o plano divino não é algo que alguém diz que você tem que fazer, é algo que você sabe que você tem que fazer. É bem diferente. Então, quando você sente que esse chamado e que você tem esse trabalho junto com as Ordens de Micael, é bem legal porque, no fundo, assim, você realmente entende o seu trabalho nesse processo de transição. Porque a maioria das pessoas, elas tendem a ficar, ai, olha, tá vendo, tá tudo errado porque tá dando errado aqui. Tá tudo errado porque tá dando errado aqui. E, na verdade, se nós somos seres da transição e somos co-criadores, o nosso trabalho aqui é co-criar o futuro e não brigar com o presente. Porque estando aqui, sabendo que é um mundo de dualidade, a gente sabe que ia ter problema, né? Ou pelo menos deveria saber. E aí, então, como você tem essa centelha do Criador, a força do Divino, você deveria estar nesse papel de co-criar esse futuro melhor. Só que, se você percebe, a maior parte das pessoas está mais presa no drama do processo de sofrimento e de achar que está tudo errado, do que de pensar em formas de co-criar uma nova realidade. E aí é por isso que a maior parte dos grupos e das pessoas estão fora do seu propósito, porque se você estivesse no seu propósito, você já estaria pensando, puxa, se aconteceu isso, o que eu posso melhorar, onde eu posso ajudar, o que eu posso fazer, que é a energia do raio azul, né? Então, muita gente fala nesse papel de transição, da energia do raio violeta, de transmutação, mas o Arcanjo Miguel e todo esse trabalho trabalha muito forte a energia do raio azul, que é a recuperação do seu poder pessoal, recuperação do seu propósito divino
E principalmente você recuperar a sua força co-criativa, porque aí você não fica mais dependendo de coisas externas para que você consiga gerar ou realizar as suas coisas, que esse é o maior desafio de todo mundo, né? A gente pensa, mas tá tudo errado, fulano tá errado, ciclano tá errado, então por isso que vai dar tudo errado. E, na verdade, é pelo contrário. Você tem essa chaminha lá dentro de você para despertar. Agora, se você vai fazer essa chama despertar, é o seu desafio, né? Então, eu acho esse trabalho com as ordens de Micael junto. Então, tem o trabalho com as pirâmides e com as espadas. O Nazareno, ele traz de uma forma muito sutil, muito bonita. A gente sempre fala que é um trabalho que parece simples, mas ele vai despertando e quanto mais você vai ativando, mais você vai entrando em dimensões mais internas, mais sutis e vai aprofundando no processo. E isso é muito legal. Então, se você quiser receber, né, o trabalho do Arcanjo Miguel, nós estamos agora no ambulatório online, né, e nesse ambulatório algumas pessoas fazem o trabalho da pirâmide. E aí, se você quiser receber o trabalho da pirâmide, nosso ambulatório vai ser dia 13 às 7h30 da manhã, ou dia 24 às 20h30. Ou também, se você quiser indicação, ou o meu atendimento também, o nosso WhatsApp é o 11 967 67 48 41. 11 967 67 48 41. E, na verdade, porque eu queria chamar as pessoas que sentem essa conexão com o Raio Azul, com o Arcanjo Miguel, com as Ordens de Micael, para fazer o curso com o Nazareno aqui em São Paulo, lá na Hathor, em julho, no dia 20 e 21. São 2 dias, mas assim, você pensa, nossa, só 2 dias? Mas olha, são 2 dias muito intensos, muito fortes, e que realmente faz uma transformação e uma mudança muito forte dentro de você, para depois trazer essa mudança para as pessoas. Então fica o meu convite para você, se você sentiu que é o seu chamado, se você sentiu que isso faz sentido para você, participar da nossa turma do Arcanjo Miguel, da iniciação da Ordem de Micael, certo? Muito bem. Também nessa sexta-feira, dia 14, nós vamos ter o Ritual da Prosperidade. Então, também quem quiser trabalhar a sua prosperidade, está precisando pedir ajuda para um dragão, vamos trabalhar a energia da nossa prosperidade, dia 14 às 19 horas. Esse trabalho do Ritual da Prosperidade é presencial e online, então dá para fazer os dois, tá bom? As duas possibilidades. Muito bem. Então, para essa semana, vamos mandar uma mensagem de um dragãozinho aqui para todo mundo ficar bem no fim de semana. Vem aqui o dragão para vocês no fim de semana, o dragão Rainbow Dragon, ajudando vocês a sintetizar. Eu integro tudo o que aprendi e as experiências já adquiridas para que você possa criar o próprio estilo de ser, trabalhar e ensinar. Rainbow Dragon é aquela pessoa que já fez tanto curso, só que eles ficam desconectados na cabeça dela. Então tem o curso daqui, tem o curso de lá, tem o curso de cá, e fica tudo orbitando, e ela fala assim, e agora o que eu faço com isso? E aí normalmente o que ela faz, ela não faz, ela deixa aquele monte de apostila e vai dormir. Então, o Rainbow tá chamando você. Principalmente esses são cursos espirituais. Quando você faz um curso espiritual, tem um chamado importante, né, das egrégoras que se conectam, porque de uma certa forma você recebe um canal, abre-se um canal para você e esse canal não flui. Então, muitas vezes, muita gente que faz muitos cursos espirituais e não está dividindo ou fazendo para si mesmo que seja só para você, esse canal começa a entupir, porque na verdade abriu um canal e não está funcionando. Então, o Rainbow está chamando a atenção para as pessoas que têm essa coisa de acumular conhecimento, mas quando você pergunta para elas o que ela está fazendo com isso, ela ficou lá no cantinho e está tomando pozinho. Então, o Rainbow pede para que você tire o pó dessas informações que você aprendeu e começa a aplicar na sua vida.
né? Às vezes o universo trouxe essas informações porque para você era importante. E aí você deixou meio de lado porque você achou que é aquela coisa que eu chamo de healing, né? Então você melhora um tantinho, aí depois que melhorou um tantinho, aí você, agora vou voltar para outra vida, para a vida de novo. E aí é onde a gente cai de novo. Então, Rainbow pede consistência, né? Se você melhorou por algum processo, não esqueça desse processo, coloque ele na sua vida como um hábito. É importante porque às vezes você aprendeu, depois melhorou, aí melhorou, esqueceu, e aí depois você volta de novo no mesmo ciclo. Aquilo que a gente falou dos seres estelares que aprendem várias coisas e depois se enroscam na vida. Então é isso aí. Rainbow lembrando que você precisa colocar a sua sabedoria aí em ordem e ativo, né? Não adianta só a sua prateleira saber. Você tem que saber e atuar, né? E aí a gente vai trabalhando a nossa energia, então, de informação, né? E mais um pouquinho de Garnet também, né? A gente está ainda em um momento de bastante superação e transformação. Então, um pouquinho de Garnet para as pessoas que precisam de ajuda, principalmente as que estão em processo de transformação e desenvolvimento, que estão ali necessitando de ajuda. Então, lembre-se sempre de poder ajudar as pessoas que necessitam e também de poder colocar aquilo que você sabe em apoio para essas pessoas. Às vezes tem coisas aí que você já sabe e que você não... Colocando isso em ordem ou ativa, você vai perceber que as pessoas vão melhorar. É como se elas estivessem esperando o que você sabe para integrar no grupo, né? Presta uma atenção, porque às vezes é uma coisinha ali que você pode fazer, que pode melhorar um grupo inteiro, e a gente está nesse momento, né, do mundo precisando de pessoas para poder ajudar, nem que seja uma coisinha, né? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aí fazer uma somatória inteira aí de crescimento e evolução. Certo? Muito bem. E a gente vai agora mandar essa vibração de superação e de arco-íris e síntese para vocês, junto com o Arcanjo Miguel. Olha só quanta coisa, hein? Lembra que através da vibração do cristal, a energia ela vai, e não sei se vocês já sentiram como ela entra quase dentro do nosso corpo, né? A gente sente a vibração entrando dentro do corpo. Porque essas vibrações cristalinas, elas têm essa capacidade de... É como se fosse um ASMR, né, que o pessoal faz, e aí ela entra quase que fisicamente no nosso corpo. Então, a energia de Rainbow, Garnet e do Arcanjo Miguel no seu aspecto mais estelar, ajudando você essa semana, né? E como é um mês de junho que a gente vai precisar de muita energia de Arcanjo Miguel, que ele esteja com você, que essa força é divina, né? E todas as tropas, né, estelares do Arcanjo Miguel também apoiando você para ajudar a corrigir essa rota, né? Às vezes a gente tá indo para uma rota que ele tá falando, olha, não é por aí, não é por aí, não é por aí. Então, presta atenção se você não precisa corrigir a sua rota. Tem alguma coisinha aí que você tá teimando e, na verdade, se você abrisse mão, pode ser que muita coisa nova aconteça e você retorne para a sua rota correta, né? E principalmente não alimentar o medo. Porque medo é normal, faz parte, a gente sente, né? Não tem como eu falar assim, eu vi uma cobra e não vou sentir medo. Não é isso. Mas é que
no momento que a gente está hoje na nossa vida, parece que tudo dá medo para as pessoas. E as pessoas ficam com medo num nível que elas já estão ali quase, né, num nível de cortisol muito alto, de adrenalina muito alta. E aí esse medo não é positivo, porque na verdade isso faz você não tomar boas decisões, porque você vai estar tomando decisão de fugir ou de correr, ou de bater. Então você vê que as pessoas elas estão muito nesse movimento de agressão, ou de medo, ou de fuga. E na verdade, quando a gente ativa esse modo, né, de sabedoria, de conhecimento, de pôr o nosso conhecimento em ordem, de focar numa coisa positiva para ser construída, isso facilita com que o nosso organismo desenvolva o que a gente chama de DOSE, né, que é a dopamina, endorfinas, serotoninas e ocitocina. Por quê? Esses outros hormônios, eles fazem com que você fique dentro de você e tome boas decisões mais conscientes. Só que esses hormônios, eles não funcionam junto com os hormônios do medo. Por isso que quando a gente solta essa energia do medo, solta essa energia do desespero, e a gente começa a reconectar com a nossa força pessoal, o nosso corpo mesmo começa a responder os hormônios, que são os hormônios que ajudam a gente a ter mais foco, tomar decisões mais conscientes, maior percepção, né, ali da situação, e aí conseguir sair com mais tranquilidade e harmonia, né? Então, vamos trabalhar a nossa energia de dose de alegria, né? Porque é o único caminho para elevar essa energia, e que vocês consigam, com bastante sabedoria, força e poder pessoal, transformar a situação de vocês e começar um junho maravilhoso. Espero que vocês todos consigam realizar muita coisa em junho, consigam transformar muita coisa em junho e trazer bastante alegria para vocês nesse mês, tá bom? Gratidão a todo mundo, gratidão Doni, e vamos em frente, né? Mais um programa, gratidão a todos vocês e até mais, até a próxima, gente. Tchau, tchau.